Fala galerinha, beleza? Estou aqui, Pastor Edvan. Vamos dar continuidade ao estudo de Gênesis. Hoje vamos falar sobre os capítulos 14, 15, 16 e 17. No capítulo 14, nós vemos a história de a guerra dos 4 reis contra os 5 reis, a qual, neste caminho, Ló é levado cativo, Ló é tomado, que eles invadem a cidade de Sodoma, quando Deus fala com Abraão para dividi-los, os pastoreia. Ló escolhe para os lados de Sodoma. Com o passar do tempo houve guerra naquele lugar. Devido a tudo isso, Ló é tomado, é levado como cativo. Logo que Abraão fica sabendo disso, onde um dos guerreiros consegue fugir para falar com Abraão. Logo sabendo disso, Abraão levanta um exército e vai atrás de seu sobrinho Ló. Abraão consegue a vitória, Ló retorna novamente. Logo em seguida vem Melquisedeque, um dos sacerdotes, abençoar a vida de Abraão, qual Abraão, reconhecendo, oferece dízimos para Melquisedeque. No mesmo texto nós vemos também que o próprio rei de Sodoma, ao saber que Abraão tinha feito tudo isso, vai até Abraão para oferecer para ele algumas coisas, riquezas, mas Abraão, sabendo da promessa ao qual Deus tinha feito para ele, espera a confirmação da promessa de Deus e não escolhe aqueles bens materiais, escolhe somente a bênção a qual Melquisedeque deixa para ele, e ele só pede para somente deixar aquilo que seus homens a qual lutaram, para que pudessem estar reconhecendo os valentes de Abraão. Dentro disso tudo, no capítulo 14, fala mais dentro disto, sobre a guerra onde Ló é tomado, onde invadem Sodoma, e Abraão levanta um exército para poder buscar novamente Ló para trazer de volta. Entramos no capítulo 15. No capítulo 15 entra a história novamente de Abraão, ao qual Deus tinha feito para ele no capítulo 12. Deus novamente reforça a promessa a qual tinha feito a Abraão quando retira ele da sua cidade de Ur dos Caldeus, onde ele faz a promessa que faria de Abraão uma grande nação. Deus inicia novamente a promessa falando a Abraão e lhe promete um filho. Mas Abraão, devido à sua idade, já tem uma certa idade já avançada. Abraão fica um pouco desanimado porque não vê isto acontecer, embora ele já esteja com sua mulher Sarai. Tanto Abraão, que seria Abrão nesse capítulo 15, Deus fala com Abrão e novamente lhe promete. Mas devido a toda essa sequência onde não via Abraão acontecer a promessa de um filho, Abrão fala com Deus e fala: Senhor, como eu vou saber que essa promessa vai se cumprir? A partir do versículo 9, ele fala para que Abrão tome alguns novilhos, cordeiro, uma rola e um pombinho, e ele, tomando tudo, corta aos meios, apenas as aves ele não corta, e oferece ao Senhor. Diante disso, quando Abraão prepara tudo isto, durante o dia Abraão luta para que os cadáveres que estavam ali, os animais, as aves, as rapinas, começam a querer tomar aquilo que Abrão tinha feito para o Senhor. E Abrão luta, ele luta durante o dia inteiro, e ao cair da noite Abrão é tomado de um sono. No capítulo 15, a partir do versículo 12, o Senhor entra com a aliança com Abrão. Então Deus começa a falar novamente com Abrão sobre a promessa, e naquele mesmo dia fez o Senhor a aliança, dizendo para Abraão que a descendência dele tomaria toda aquela cidade, toda aquela terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e assim seria enorme a descendência de Abraão. Aonde Deus até fala com ele: sai para fora da tenda e conta as estrelas, se ele podia contar as estrelas, ou se podia contar as areias do mar, e ali seria dessa forma a descendência dele. No capítulo 16, entrando, quando Deus fala com Abrão, Sarai, sua mulher, ainda não tinha mudado o nome para Sara, gera uma dúvida, e pelo fato dela já estar numa certa idade, ela chama Abrão para conversar com ele, para tomar uma de suas criadas, para que pudesse gerar este filho, a qual seria o herdeiro de Abraão, para dar continuidade na linhagem. Deus tinha falado para Abrão que seria muito grande, mas devido à espera e não ter aguentado, não esperar o tempo, Sara chama esta mulher, a Agar, e Abraão se deita com essa mulher, gerando um filho a qual Deus não queria,
gerando um filho chamado Ismael, onde não foi da forma que Deus queria. Então Sara, ao mesmo tempo que chama Agar para se deitar, quando Agar engravida, Sara é tomada de uma profunda inveja por ter acontecido isso, começa a maltratar Agar ao ponto de expulsar ela do lugar onde morava. Agar, quando sai da terra, vai para um outro lugar, tomado de um cansaço. Deus olha para essa mulher, fala que levantaria uma grande nação através do filho, por ser de Abrão, que a promessa também estaria sobre ele. Então, diante disso tudo, por causa de uma promessa que foi feita a Abrão, Sara não acredita por causa da idade. No capítulo 16, levanta Agar para poder gerar este filho. Agar gera este filho. Sara fica triste, Sara fica invejosa, Sara não aguenta isso, expulsa Agar do lugar onde estava, volta novamente a habitar junto, porque Deus fala para que ela voltasse, e ali Abrão cuida deste filho. No 17, Deus novamente vem falar com Abrão, onde ele novamente fala sobre a promessa, só que aí no capítulo 17, Deus muda os nomes, tanto de Abrão como de Sarai, que passa a ser Abraão e passa a ser Sara. Novamente Deus fala da promessa, que Deus se levanta. Deus fala sobre a circuncisão a qual teria que ter sobre os homens. Então todos aqueles que moravam, tanto escravos, aqueles que Abrão já tinha conquistado, já tinha comprado, teriam que passar por este processo. E aí Deus novamente vem, fala da promessa dentro desse texto do capítulo 17. Deus novamente muda o cenário, fala novamente da promessa que tem com Abraão e com Sara, e ali Deus promete novamente o filho que seria a continuidade da sua linhagem, ok? Deus abençoe, não deixe de estudar, não deixe de pegar a palavra para que você possa compreender mais este estudo. Deus abençoe a sua vida, vamos dar continuidade muito em breve a outros capítulos. Valeu, um grande abraço.